Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos o projeto Livros em Contexto. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo da literatura do Egito Antigo durante o período do Reino Médio. Nós vamos falar sobre um dos capítulos da tese que eu comentei com vocês na semana passada, no vídeo de quarta-feira passada, que é o primeiro capítulo de análise. E nesse capítulo a gente vai ver aí, vai ter contato com 4 histórias que o autor também traduziu para o português. Então, antes de começar, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso é muito importante. Vou nomear aqui quais são essas 4 histórias, e aí depois a gente vai falar rapidamente sobre cada uma delas e como que o autor fez a análise e o que a gente pode pegar aí a partir da análise desses textos. Então, o primeiro é as admoestações de Ipuwer. Vamos falar também sobre as lamentações de Cá, e aí eu vou deixar escrito o nome aqui, porque eu não vou tentar falar esse nome corretamente. Vou deixar aqui. Tem também as profecias de Neferti e, por fim, instrução de Amenemhat I ao seu filho Senusret. Então, são esses os 4 textos que a gente vai analisar aqui hoje, conversar aqui hoje. E o título desse capítulo da tese é Tempos Conturbados do Primeiro Período Intermediário à 12ª Dinastia. Então, o que acontece? 2 desses textos, que são as admoestações de Ipuwer e as lamentações de Cá, blá blá blá, eles são textos que, ainda que tenham sido escritos, muito provavelmente, no Reino Médio, na 12ª Dinastia, eles falam sobre o período intermediário, que foi um período imediatamente anterior ao período que hoje a gente chama de Reino Médio. E dos outros 2 textos, eles falam já do período do Reino Médio. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre os fatos ali, né, que essas questões históricas do primeiro período intermediário, porque eu já fiz um vídeo falando sobre esse tema. Eu vou deixar o link aqui para vocês verem, inclusive vou deixar o link também da playlist de História do Egito, para que vocês possam ver outros vídeos que a gente já fez sobre esse tema. Então, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas é importante trazer esses textos para que a gente possa entender aí também como se formou esse Reino Médio. Então, eu vou começar falando das lamentações de Cá, blá blá blá. Eu vou falar assim porque realmente é muito difícil, eu não vou conseguir falar esse nome, nem vou tentar. Ele é um texto que foi escrito em hierático, provavelmente da 12ª Dinastia, e ele é um texto muito introspectivo, no qual esse narrador ele está tendo uma conversa com o seu coração, com o seu Ibi, sobre o estado de coisas ali do Egito. Então ele vai fazer várias lamentações, ele vai olhar de forma saudosista para o passado e vai comparar esse passado com o presente, tendo um certo horror por este presente. E o tema principal aqui que ele traz, em dado momento, Maat foi substituída por Izefete. Esse é o grande pano de fundo que está por trás dessas lamentações, a troca de Maat por Izefete. Já os textos das admoestações de Ipuwer, ele é um texto diferente, porque ele também fala sobre o estado de coisas, ele é um texto enorme, extremamente repetitivo, até difícil de ler por causa disso, cansativo, digo. Ele também fala sobre o estado de coisas, mas é uma pessoa se direcionando a outra. E essa outra pessoa é o faraó. E aí a gente não sabe muito bem se o Ipuwer está falando para um faraó específico ou se ele está falando para a instituição do faraonato, né? Ou seja, que poderia ser aplicada a qualquer faraó. Lembrando que no primeiro período intermediário, muitos faraós iam sendo trocados, assim, né? Existiam muitos faraós, porque era um período de muita instabilidade, muitos conflitos. Então, havia muitas disputas ali, os faraós eram trocados muito rapidamente. Então, não dá para a gente cravar se ele estava falando para um faraó específico ou se para a instituição faraonato. E o grande tema, né, que é o pano de fundo para essas admoestações, é a inversão dos valores sociais que aconteciam ali no Egito naquele momento de conflito e de caos social que estava acontecendo. No final do seu texto, o Ipuwer ele vai meio que dar assim, uma certa solução para que isso acontecesse. Então, para que isso melhorasse, melhor dizendo. E essa solução é justamente a ação desse faraó. Porque o faraó nada mais é que o grande guardião da Maat, né? Aquele que garante a Maat. Então, acho que para a gente começar a analisar esses 2 textos, é importante a gente relembrar bem rapidamente o que é essa coisa da Maat e da Izefete.
Maat era uma deusa, mas ela não era somente uma deusa, ela é também todo um estilo de vida, um modelo social, um modelo ético, moral, enfim, um código de valores que permeava a vida, né, e a sociedade egípcia aí durante muito tempo de sua história. Então, desde lá do Reino Antigo, essa deusa ela já começou a ser cultuada porque ela é a deusa da verdade, do equilíbrio, da justiça e da ordem. Viver em Maat era manter esses 4 pilares que são essenciais para a vida dos egípcios naquele momento e aqueles momentos também no Reino Médio, enfim. O Egito, por exemplo, não tinha um código de leis como teve na Mesopotâmia o Código de Hammurabi, por exemplo, o Código de Leis escrito, efetivamente. Porque essa ideia, né, essa visão de viver em Maat era o que cumpria esse papel. Então tinha tribunais, enfim, tinha a forma de se julgar coisas, né, situações, mas toda essa ideia vinha justamente do viver em Maat. E como eu já falei para vocês, o pensamento egípcio ele era muito dual. A gente conversou isso no vídeo de quarta-feira passada, quando a gente falou da história de Sinu-Rei, né, as questões de dualidade. Então a Maat, para ela existir, a Maat que é a ordem, ela precisa do seu contraponto dual, que é Izefet. Izefet é o caos. E isso vem desde os mitos fundadores lá do Egito, que é a ideia de que o mundo era o caos primordial. Este caos ele foi ordenado por um demiurgo, que a partir daí começou a criar, junto com outros deuses, enfim, né, tanto cosmogonia como cosmologia. Esse caos ele não deixa de existir, mas ele vai para as beiradas. No centro, então, fica Maat, que é a ordem, a justiça, o equilíbrio e a verdade. Como que o autor das Lamentações de Kai coloca isso no texto? Ele vai dizer o seguinte: Maat foi lançada fora. Então veja, Maat ela não saiu, ela foi lançada fora. Ou seja, foi uma escolha tirar Maat do centro. Né? Izefet ela existe na ausência de Maat. E aí depois, Izefet está no interior da sala do conselho, ou seja, ela está no lugar mais importante da justiça ali, enfim, das reuniões ali do faraó. Os planos dos deuses são transgredidos. E isso também é uma coisa importante da gente saber sobre o Egito. Esse pensamento de que havia plano de deuses para que coisas acontecessem. Então, essa ideia de Deus tem um plano na sua vida, mais ou menos isso, assim, salvando as proporções, é mais ou menos isso. Então, por isso que ele fala, os planos de deuses foram transgredidos, as suas ordens são negligenciadas, ou seja, o que os deuses falam não interessa mais, é o momento de Zefete, é o caos. A terra está na miséria. E por aí ele vai, e aí vai seguindo. Então ele vai tendo esse monólogo com o coração, ele vai falando, e ele, de certa forma, pede para que esse coração tenha forças de suportar este momento. Uma coisa que eu achei interessante nesse texto é que o coração não responde. Não tem a resposta do coração. Então ele acaba ficando mesmo só nas lamentações, assim. Eu fiquei até curiosa, o que será que o coração responderia? E é muito interessante que quando você vai lendo o texto, você vai ver que parece que ele tá, sabe, segurando o coração, olhando assim pro coração, fora do corpo. É muito interessante pensar, né, como que era esse imaginário desse Ibe, que é esse coração, que é esse centro emocional e psicológico, intelectual, enfim, para os egípcios. É muito interessante. Isso é um texto curto, mas que traz muitos aspectos para a gente pensar como que os egípcios, de certa forma, viam esse momento de caos, né, esse momento de dificuldade que o Egito passou, que hoje a gente chama de primeiro período intermediário. Sobre as admoestações de Hipué, o que mais é repetitivo nesse texto é essa inversão de valores, que também é um exemplo de como Maat foi substituída por Izefet. O que acontece quando Maat não está no centro? E aí ele diz assim, ó: na verdade, os pobres tornaram-se senhores opulentos. Aquele que não podia fazer para si próprio um par de sandálias possui todas as coisas. Isso é um ponto interessante da gente pensar, para a gente entender como que era a estrutura social do Egito. A sociedade egípcia era uma sociedade extremamente hierarquizada, tá? Então, ascensão social era algo que não existia, teoricamente, no Egito. Então, se você é um vizir, por exemplo, é porque muito provavelmente você vem de uma família já da elite ali, uma família de sacerdotes, uma família que está ali naquele meio. Uma pessoa comum no Egito não tinha mobilidade social.
A gente tem que ter isso em mente. A sociedade egípcia era, sim, uma sociedade muito hierarquizada e que a ascensão social significava Izefet, significava o caos. E isso fica muito claro nesse texto do Ipuer. Ele fala disso várias e várias e várias e várias vezes. Outra coisa que ele fala bastante também é sobre a banalização da morte e como que isso é ruim, como isso é uma demonstração de Izefet. Porque a morte, para os egípcios, era algo extremamente importante. Então ele vai dizer o seguinte: muitos mortos são sepultados no rio. A inundação é uma sepultura. De fato, a inundação tornou-se uma tumba. Então morreram tantas pessoas nesses conflitos, porque realmente o Egito ali no primeiro período intermediário ele passou por uma guerra civil mesmo. Você não tem mais os ritos funerários corretos para fazer a travessia até a Duat, que é o mundo de Osíris. E ele fala também, o Ipuer, eu acho muito interessante, sobre a questão econômica do país também, a questão comercial, né? Em dado momento do texto ele fala, não conseguimos mais ir até Biblos, ele não fala Biblos, ele fala outro nome. É um porto muito importante em que eles faziam trocas, adquiriram madeira, enfim. E ele fala disso, né, no texto, que não tem mais madeira para fazer os caixões corretos, não tem mais ouro, né, que é o ouro que vem da Núbia, que vem do sul. Esse comércio ele era muito pulsante nesse momento e ele não existe mais, porque não tem como mais existir, dada a situação que o país, a gente fala país para a gente entender, né, mas enfim, que o Egito, né, que as duas terras estão. Então esses dois textos, eles falam muito sobre esse período, esse primeiro período intermediário, e eles têm também, né, uma ideia de quanto aquele passado, que o que hoje a gente chama de Reino Antigo, ele era maravilhoso, assim, né? Esses dois textos eles têm esse caráter saudosista, e não é um saudosismo do tipo, na minha época era melhor. Não, é a perda de uma tradição que foi criada ao longo de muito tempo. Então, é um outro tipo de saudosismo, um saudosismo que dá uma outra dimensão às coisas, né? Então, é muito interessante isso. Você já vê ali esse reino antigo começando a ser visto como esse grande momento de esplendor, em que os egípcios olhavam para o seu próprio passado, já com um pensamento que a gente chama de pensamento histórico, já nesse sentido de ver ali o nascimento de uma grande tradição que forma a identidade do que é ser egípcio, ou quemético, né? Porque eles chamavam de Kemet, não de egípcio. Né? Egito é um termo que a gente utiliza, mas eles eram Kemet. Não podemos esquecer disso. Bom, agora a gente vai para os outros dois textos, que são a profecia de Neferti e as instruções de Amenemhat I ao seu filho Senusret. Esse texto das profecias, ele é um texto muito interessante, gente, ele é muito interessante. Por quê? O que acontece aqui? O faraó, vou até ler aqui porque o nome é sempre difícil, né? Seneferu, que é um faraó da quarta dinastia, ou seja, do reino antigo, ele está ali no momento de tédio e ele pede ali para os seus assistentes chamar alguém para contar alguma história para ele, para sair desse tédio. E aí eles convocam, então, eles chamam Neferti, e Neferti pergunta para o faraó se ele quer uma história do passado ou uma história do futuro. E aí o faraó pede uma história do futuro. E ele vai contar, então, essa história do futuro, e é muito interessante porque tem um jogo temporal aqui. Pro faraó lá da quarta dinastia, esse período que o Neferti vai falar, que é o primeiro período intermediário, é o futuro, porque ele está lá no reino antigo. Porém, o autor dessa história, né, quem escreveu a história de Neferti, ele está falando do passado, porque ele está no reino médio e ele está falando do primeiro período intermediário. Então tem esse jogo de temporalidades aí que eu achei muito interessante. Então, durante toda a história, ele vai falando das atribulações que o Egito passou ali no fim, a partir da sexta dinastia até a 11ª dinastia, que é esse período que a gente chama de período intermediário. E esse caráter de profecia, ele vai vir porque ele vai dizer que vai surgir um líder do sul, e é interessante porque o faraó da quarta dinastia está em Mênfis, que é ali no norte, próximo ao delta. E esse líder do sul está falando de Tebas, né? O Nefertiti está falando de Tebas, que é uma cidade do sul e que, enfim, reunificou o Egito depois. Então, que vai vir um líder do sul e que vai reunificar novamente as duas terras, vai trazer estabilidade, vai trazer Maat, né? Então, ele faz aí toda essa profecia. De quem que ele está falando quando ele está fazendo essa profecia? De Amenemhat I. E Amenemhat I é esse primeiro faraó da 12ª dinastia, que antes era vizir e que se
por meios aí que a gente não sabe muito bem, se tornou o faraó. Então veja, ele não tinha, né, o Amenemhat I, sangue real, como eu já falei para vocês. E nessa mudança de dinastia, ele, querendo ou não, você tem muitos textos que falam sobre Amenemhat. Então você tem este, você tem o próximo que a gente vai falar. É ele, a partir, né, do faraonato dele, que também vai mudar de Tebas para Fayum, a sede do poder do Egito. Ele vai fazer várias mudanças, os seus filhos também depois. E é onde começa esse poder cada vez mais centralizado do faraó, né? Porque tem, inclusive, autores que nem colocam a 11ª dinastia no Reino Médio. Mas tudo isso para dizer que o quanto era importante e necessário você legitimar o seu poder através de várias coisas, inclusive da literatura. Então, o surgimento de um texto como esse e do próximo que a gente vai falar acabam sendo demonstrações disso também, né? Aproveitando a deixa, já vamos para o próximo, porque o que ele faz, né, nessa instrução de Amenemhat I para o seu filho? Então, ele aparece, na história é o seguinte, o faraó ele aparece em sonho para o filho, e aí ele vai contar para o filho como foi a conspiração que fizeram contra ele, que tiraram a vida dele, e ele vai legitimar o filho como o próximo faraó. E, inclusive, o Telo, né, o autor da tese aqui, ele vai até dizer que não se sabe exatamente se foi algum texto que, enfim, algum escritor da época simplesmente escreveu, ou se foi uma encomenda do próprio faraó como uma forma de legitimar o seu poder, falando, olha, o antigo faraó que, né, foi assassinado e tal, apareceu para mim em sonho e falou tudo o que aconteceu e me passou o poder, portanto eu sou o faraó. E é isso, porque também, como havia antes disso, né, que é o período até a 11ª dinastia, muitos conflitos ainda por conta da troca de faraó, então precisava sim haver uma garantia de que manter esse poder nas mãos desse herdeiro, que para muita gente não era legítimo, porque o faraó antigo também não era legítimo, porque ele era viseiro, ele não era faraó. Então vê como tudo se encadeia, quando a gente vê esses 4 textos em conjunto, tudo se encadeia. Você tem de um lado um texto que fala muito dessa não ascensão social que acontecia no Egito, né, dessa forma hierarquizada. Outro lado, você vê como uma mudança de faraonato que muda uma dinastia tem sempre grande turbulência e a necessidade de legitimação ela é muito forte. E quando Amenemhat foi assassinado, o filho dele não estava no Egito. Então isso também escolheram um momento muito propício, vamos dizer assim, para justamente querer tirar essa família do poder. Então, a gente analisando esses 4 textos em conjunto, a gente consegue ter esse cenário e consegue entender aí muito melhor o que estava acontecendo nesse momento, que ainda era tudo muito delicado. A partir da 12ª dinastia, as coisas elas ficam mais calmas, né? Então o Senusret ele consegue sim manter-se no poder, né? Ter o seu faraonato, os seus herdeiros também, enfim, aí começa a 12ª dinastia, que, como eu falei lá no vídeo que eu expliquei, que a gente falou sobre os fatos, né, no Reino Médio, é a mais longa do Egito, do Egito não, é a mais longa do período do Reino Médio. Muita gente define o Reino Médio a partir dessa dinastia, é o período que vai ter grandes construções, enfim, a gente já conversou sobre esse texto, eu vou deixar sobre essa parte da história, melhor dizendo, eu vou deixar o link da playlist aqui para vocês assistirem. Então, antes de finalizar o vídeo, eu queria repassar aqui brevemente a conclusão que o autor da tese, né, o Telo Canhão Ferreira, chega a partir da análise desses textos, porque eu acho que ele sintetizou muito bem esse momento ao falar sobre essa profunda crise, que não foi só política, econômica e social, mas foi uma crise profunda do indivíduo consigo mesmo, né? Na questão da fé, da cosmovisão, da crença. E ele fala o seguinte, ideologicamente,
Operou uma democratização das crenças funerárias, que a gente já falou aqui inclusive, e de Maat, pois o destino solar pós-mortem, até então exclusivo do faraó, passou também a ser possível para particulares, que é aquela coisa que eu falei no vídeo sobre as crenças, que todo mundo passou a ter o Ba, não só o faraó. Então, se todo mundo tem o Ba, todo mundo precisa de ritos funerários. E aí mais para baixo ele vai dizer o seguinte: os caminhos abertos para ele colocou entre aspas, né, revolução intelectual do primeiro período intermediário estavam bem vivos, e foi graças a uma eficaz propaganda promovida pelos faraós, essa parte importante, e realizada por excelentes escribas que confrontaram as populações, pelo menos as dos meios mais elitistas, né, que tinham acesso a esses textos, com a ideologia e o poder real. Inclusive criaram obras para legitimar os faraós, como é o caso das profecias de Neferti e os ensinamentos de Amenemhat para o seu filho Senusret. Então, ou seja, a literatura, como eu já mencionei, usada também como forma de legitimar o poder. E isso é algo que marca muito o Reino Médio, né? Essa questão das artes como um todo, inclusive da arte literária, e como isso ajuda politicamente a manter estabilidade e, de certa forma, também influencia aí nas crenças dos indivíduos para manter também essa mesma estabilidade social, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês e até mais. Tchau!